Em 1977, um homem recebeu uma das tarefas mais impossíveis da história: resumir a humanidade inteira, tudo o que nós somos, tudo o que já fomos, num único objeto, para ser enviado ao espaço, para durar 1 bilhão de anos. Ele tinha poucos meses para decidir. O nome dele era Carl Sagan. E para entender a escolha que ele fez, uma escolha que ainda está viajando pelo espaço, neste exato momento, a gente precisa voltar para o começo. Para um menino, numa biblioteca do Brooklyn. Anos 30, Brooklyn, Nova York. Um menino de 5 anos entra na biblioteca do bairro e pede um livro sobre as estrelas. A bibliotecária volta sorrindo, com um livro sobre estrelas de cinema. Ele devolve, pede de novo, e quando o livro certo finalmente chega nas mãos dele, uma frase muda tudo. O Sol é uma estrela, só que perto. Pensa no tamanho disso para uma criança. Cada ponto de luz lá em cima é um Sol, alguns muito maiores que o nosso. E se cada um pode ter os próprios planetas, será que em algum deles, nesse exato momento, alguém olha para cá e faz a mesma pergunta? Estamos sozinhos? Essa pergunta nunca mais largou a mão de Carl Sagan. Ela o levou para a astronomia e para os primeiros estudos sérios sobre a vida fora da Terra, numa época em que isso era quase proibido. Porque nos anos 50 e 60, cientistas de respeito não falavam de alienígena. Isso era coisa de revista barata, de ficção científica. Colegas torceram o nariz, portas se fecharam. A obsessão dele quase custou a carreira. Mas ele não conseguia parar. E em 1972, ele teve uma ideia que ninguém tinha tido antes. A NASA ia lançar a sonda Pioneer 10, a primeira máquina capaz de escapar do sistema solar e nunca mais voltar. Sagan pensou: se ela vai embora para sempre, por que não mandar um recado junto? Com o astrônomo Frank Drake, ele desenhou uma placa de metal, um homem, uma mulher e um mapa apontando de onde aquilo tinha vindo: a Terra. O primeiro recado que a humanidade lançou deliberadamente às estrelas. E sabe qual foi a reação? Alguns jornais reclamaram da nudez do desenho, acusaram a NASA de mandar obscenidade para o espaço. A primeira vez que falamos com o infinito e a discussão foi sobre roupa. Mas aquilo foi só um ensaio. 5 anos depois, em 1977, o telefone tocou. A NASA estava preparando as 2 sondas Voyager, as máquinas que visitariam os planetas gigantes e seguiriam para fora do sistema solar para sempre. E dessa vez não era uma plaquinha. Eles queriam mandar algo muito maior, uma apresentação completa da Terra, para qualquer um ou qualquer coisa que um dia a encontrasse. A tarefa caiu no colo de Sagan, e o problema era de enlouquecer. 4 bilhões de pessoas, milhares de línguas, culturas, religiões, todas as músicas já criadas, toda a história já vivida, e tudo isso precisava caber num único disco do tamanho de um prato, feito para durar mais que tudo o que a gente conhece. O menino que perguntou ao universo se a gente estava sozinho, agora tinha que responder em nome do planeta inteiro. E a primeira escolha que ele fez não foi sobre o que mostrar, foi sobre o que esconder. A primeira reunião não foi sobre música, nem sobre fotos. Foi sobre o que a Terra tinha vergonha de mostrar. Guerra, doença, fome, tudo isso existia, existe.
é metade da nossa história. Mostrar ou esconder? A equipe de Sagan decidiu: fica de fora. Nenhuma imagem de guerra, nenhuma bomba. Você pode chamar isso de mentira. Eles chamaram de outra coisa: um cartão de visita. Quando você se apresenta a um estranho, você não abre com os seus piores dias. Você mostra quem tenta ser. A Terra ia se apresentar pela primeira vez e escolheu mostrar o melhor de si. Mas o que é o melhor de nós? A resposta começou com uma sacada de Frank Drake, o mesmo astrônomo da placa da Pioneer. Em vez de outra placa de metal, um disco, como os de vinil que tocavam em qualquer casa em 1977, porque uma placa carrega um desenho, mas um disco carrega o som, e som carrega a gente. Então começou a corrida, poucos meses para gravar a humanidade inteira. Saudações em 55 idiomas, do mandarim ao sumério, uma língua morta há milhares de anos. Uma delas gravada por um menino de 6 anos. Olá, da parte das crianças do planeta Terra, o filho do próprio Sagan. Os sons da Terra, um trovão, uma risada, um beijo, o choro de um bebê, um coração pulsando. E 90 minutos de música, de bar a um canto navarro, de flautas do Peru ao rock de Chuck Berry. Teve gente séria que torceu o nariz. Rock numa mensagem para a eternidade? Sagan bancou. O rock ficou. Os Beatles quase entraram. A equipe queria Here Comes the Sun, mas a música não era deles. Era de uma gravadora e ela não liberou. Pensa na ironia. Uma música sobre o sol, proibida de viajar até as estrelas por direitos autorais. Mas a escolha mais importante do disco ninguém planejou. Anne Druyan era a diretora criativa do projeto. Trabalhava dia e noite com Sagan, caçando gravações pelo mundo inteiro. No começo de junho de 1977, num telefonema que era para ser sobre trabalho, os dois se descobriram apaixonados. Entraram naquela ligação como colegas. Saíram dela noivos. Dias depois, Anne deitou numa cama de hospital, com eletrodos na cabeça. A ideia: gravar as ondas elétricas do cérebro dela. 1 hora de pensamentos comprimida num minuto de som. Ela pensou na história da Terra, nas grandes ideias, na violência e na esperança, e pensou no que tinha acabado de acontecer com ela. Um amor recém-nascido de uma mulher virou eletricidade. A eletricidade virou som, e o som foi gravado em ouro. Eles se casaram, ficaram juntos até o último dia da vida dele. E até hoje, a bilhões de quilômetros daqui, os pensamentos de uma pessoa apaixonada seguem viajando entre as estrelas. O disco estava pronto. A Terra resumida em ouro. Faltava só uma coisa, a mais simples e a mais definitiva: lançar tudo isso ao escuro. Em agosto e setembro de 1977, as duas Voyagers decolaram, cada uma com uma cópia do disco presa ao corpo. E aí vem a parte que parece loucura. É como jogar uma garrafa com um bilhete no oceano, só que o oceano é o universo inteiro. O espaço entre as estrelas é tão absurdamente vazio que a chance de alguém encontrar esse disco é praticamente zero. A Voyager não vai chegar a outra estrela tão cedo. A primeira só daqui a 40 mil anos, e mesmo assim vai passar longe. Sagan sabia disso, e a equipe inteira também. Eles passaram meses trabalhando numa mensagem que, com toda a probabilidade, ninguém jamais vai ler. Então, por que fazer? Porque talvez o disco nunca tenha sido para eles. Pensa de novo em tudo que entrou ali: as saudações, a risada, a música,
os pensamentos de uma mulher apaixonada. Para escolher o que mandar, a humanidade foi obrigada a se olhar no espelho e responder uma pergunta que quase nunca faz: o que em nós vale a pena salvar? A resposta não foi a guerra, nem um poder, nem bandeira alguma. Foi uma criança dizendo: olá, uma música, o som de um beijo. 13 anos depois, em 1990, já lá fora, a mesma Voyager virou a câmera uma última vez e fotografou a Terra. Foi ideia de Sagan. E o que voltou foi um único ponto, azul, pálido, perdido num raio de luz. Você conhece essa foto. Tudo o que aquele disco tentou resumir cabia naquele pixel. Todo mundo que você ama, todo mundo que já existiu, numa partícula de poeira suspensa num raio de sol. Carl Sagan morreu em 1996. Anne Druyan está viva e costuma dizer que lá em cima os pensamentos dele continuam viajando do jeito que estavam naquele dia em que se apaixonou. Quando o Sol morrer, daqui a bilhões de anos, aquele disco ainda vai estar lá. A escolha deles vai sobreviver a todos nós. E talvez seja esse o verdadeiro recado. O disco não foi lançado para contar ao universo que a gente existe. Foi lançado para lembrar o que a gente é, quando escolhe ser o melhor de si. Agora, a bilhões de quilômetros daqui, essa escolha segue viajando pelo escuro, para sempre, esperando em silêncio que um dia alguém escute.